Mais uma vez, quero já aqui, irmãos, estar externando a minha gratidão pela oportunidade de estar aqui pregando na Igreja Bíblica do Paraná. É um privilégio, um privilégio servir a Deus. E agradeço a todos os irmãos que estão aqui presentes. Amém? Então, assim como o Alex já trouxe aqui, falamos, cantamos em família, falamos do amor de Deus. Lembrando que, assim como foi dito de manhã, o amor de Deus nos atrai, em Oséias. Jeremias, o amor de Deus também nos atrai. Então, esse amor já foi feito antes da fundação do mundo. Antes que Deus falasse, haja luz, haja cruz. Então, Deus preparou a cruz para nós. Então, isto é o amor do Senhor. Não tem amor maior do que este, de salvar pecadores que nada merecem, mas pelo seu grande amor estamos aqui. Amém? Então, irmãos, hoje quero trazer a mensagem que está lá no Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, e hoje nós vamos ler do versículo 1 ao 32, mas vamos por partes. Quero que os irmãos achem aí, Lucas capítulo 15. Quero estar trazendo aqui uma mensagem do pródigo amor de Deus. E como assim nós vemos que a Bíblia é a seção de achados e perdidos, né? Aqui estão a seção de achados e perdidos da nossa palavra de Deus. Então vamos, se os irmãos puderem, aqueles que puderem ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, para nós acharmos e lermos a palavra. Todos acharam? Digo amém? Amém. Então vamos ler apenas 3 versículos primeiro. E assim diz a palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E então lhes propôs Jesus esta parábola. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela oportunidade de transmitir a Tua palavra. Neste momento, ó Senhor, eu peço e suplico a Ti que o Senhor nos dê graça para falarmos e graça para ouvirmos e recebermos aquilo que vamos ouvir de Ti, Senhor. Que nada que venha do homem, nada que venha do coração do homem venha estar aqui, mas que seja o Espírito Santo falando ao nosso coração e nos dando sabedoria e entendimento para ouvirmos a Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então, queridos irmãos, como eu disse, aqui é a seção de achados e perdidos da Bíblia. Creio que nos aeroportos, nas rodoviárias, o Alex provavelmente no condomínio deve ter uma seção de achados e perdidos. O Alisson na escola, né, no trabalho, sempre há um lugar onde as pessoas perdem as coisas, principalmente onde circula muitas pessoas. Então ali sempre há algo perdido e é algo que está lá colocado esperando alguém procurar ou alguém procurar algo para a entregar. E a Bíblia, em todo este capítulo aqui, é a seção de achados e perdidos. Aqui é a primeira vez que os escribas e os fariseus se aproximam É a segunda vez, né, que os escribas e os fariseus interrogam, mas é a primeira vez que os publicanos e os pecadores se aproximam de Jesus. O texto diz: E todos os publicanos e pecadores o chegaram para ouvir o Senhor. E aqui, irmãos, é 3 parábolas, mas na verdade é uma só. Vamos ver a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma e a parábola do filho pródigo. Mas, primeiramente, vamos ver a primeira aqui.
Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne-se os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que necessitam de arrependimento. Então, como eu disse, primeira vez que os publicanos se aproximaram do Senhor. Jesus era tão santo, mas tão santo, que a sua santidade aproximava as pessoas, ela não afastava. Então ele era tão santo que até os publicanos e os pecadores chegavam próximo dele para ouvir, para saber o que ele tinha para contar e para ouvir as boas novas do Evangelho. Agora, nós, de que maneira as pessoas estão chegando até nós? Estamos atraindo as pessoas ou estamos afastando de nós? O amor de Jesus os atraía. E nós, como estamos? E vale a pena aqui nós lembrarmos que isso revelará o nosso nível de espiritualidade, como eu já disse cedo. Como estamos vivendo, é isso que vai mostrar o nosso nível de santidade na presença de Deus e para com os outros. Agora, o texto diz que os fariseus e os publicanos murmuravam. Eles estavam ali porque eles não aceitavam. Jesus era um mestre. Lembrando que para frente ele fala, Rabi. As pessoas falam, Rabi, mestre. Então, para aqueles fariseus hipócritas, não era aceitável que o Senhor chegasse e falasse com pecadores, que ele falasse com publicanos. Essas pessoas, para aqueles fariseus, não tinham valor nenhum, mas para o Senhor todos eram de grande valor, porque as pessoas o ouviam. Mas lá em Romanos, capítulo 2, verso 11, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Efésios 2, versículo 13 a 14, o muro que fazia separação entre gentios e judeus foi derrubado. O Senhor arrebentou, quebrou aquela parede que dividia os povos. Então, de um só, fez um só povo. Agora, aquele que está em Cristo não é um judeu crente, agora é um cristão. Não é um chinês crente, não é um alemão crente, não. São todos cristãos. Todos somos famílias de Deus, assim como nós. Foi falado da família, temos as famílias aqui, mas somos uma só família. Todos somos filhos do Senhor. Aqueles que estão em Cristo, agora se tornou um filho de Deus. E para ser chamado de filho de Deus, precisa entrar na família de Deus. E notamos que as 3 parábolas aqui são três porções. A primeira começa de 100 por 1, havia 100 ovelhas, se perdeu uma. A segunda é de 10 por 1, eram 10 dracmas, se perdeu uma. E a terceira é de 2 por 1. Era o pai e o filho, e um se perdeu. Então, vemos que um filho foi para longe e o outro ficou na casa do pai. Mas, na realidade, quem estava mais perdido era o filho que ficou na casa do pai. E vamos chegar até esse texto. Então, vemos que a ovelha perdida, ela se afastou do bom pastor. Lembrando, irmãos, que nas 3 parábolas, no contexto inteiro aqui, vemos uma perda, uma busca, um encontro e uma festa. Vamos encontrar essas 4 similaridades. Uma perda, uma busca, um encontro e uma festa. Então, como diz o texto, a ovelha se perdeu. A ovelha é um animal frágil.
Todos sabem que uma ovelha precisa de um pastor. Ela precisa ser guiada, ela precisa ser conduzida. A ovelha, ela não tem senso de direção. Ela precisa estar sendo guiada. Então ela se perdeu. Talvez na cabeça da ovelha ela imaginou: eu vou buscar outro pasto melhor, porque aqui está seco. Aqui já não está tendo. O texto não diz desta forma, mas pode ser que ela foi procurar. Vou procurar outro aprisco, porque aqui já não está servindo mais para mim. E ela se perdeu. E o que este pastor fez no texto? O que ele fez? Ele não desistiu da ovelha perdida. Ele foi à procura. Ele já tinha rebanhado, eram 100 ovelhas. Estava trazendo mais uma, se perdeu. E ele não desistiu. Ele podia deixar apenas ficar com as 99. Eram mais, é uma quantidade maior. Mas o grande amor desse bom pastor foi em busca desta ovelha perdida. E quem é as 99 que ficaram perdidas? O texto diz que é Israel. Para quem que o Senhor veio? Eu vim para os meus, mas os meus não o receberam. Então, o que o Senhor Jesus fez? Se nós olharmos para Mateus 23, ali é a despedida do Senhor para com Israel. Está falando: Israel, eu vim para vocês, mas vocês não me receberam. Agora, tchau para vocês. Vou ter um acerto com vocês mais para frente. Isso é futuro. Mas agora eu vou em busca daquele que não é meu povo, mas é uma ovelha que se perdeu. Então essa eu vou atrás. E o Senhor foi atrás. Aquele bom pastor foi atrás. O Senhor foi em busca dos gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Pela glória de Deus, pelas misericórdias do Senhor, Ele foi ao nosso encontro. O Senhor veio para buscar aquele que havia perdido. O texto diz lá em Lucas, capítulo 5, 32, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, pessoas às vezes estão dentro da igreja, estão caminhando com um bom pastor, que é Cristo, está com o Senhor, e por alguma coisa ela desiste de servir ao Senhor, ela desiste de buscar estar perto daquele bom pastor para que ele possa o guiar. O texto diz assim: e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu. Veja bem, da que se perdeu. Ela se perdeu, ela saiu em busca de outras coisas. Talvez a igreja não estava servindo, foi em busca do mundo. Talvez os cânticos não estavam servindo, mas ela procura buscar outras coisas. E esta ovelha, com medo, ficou desesperada porque ela não tem senso de direção. Como eu vou voltar para minha casa? Estou perdida. Só que o Senhor foi atrás dela. Então vemos primeiro a perda. Aí agora vemos a busca. O texto diz: e ele vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. O Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste de você. O Senhor está buscando você para que você sirva a Ele. Devemos estar em busca do Senhor. E achando-a, põe sobre os ombros, cheio do quê? De júbilo. A alegria desse bom pastor, porque ele viu esta ovelha nascer. Esta ovelha se criou neste aprisco. E agora ela se perde. Aí ele vai, agora imagine, aquele que criou esta ovelha, quando ele a acha, ele vai e achando, coloca sobre os ombros, cheio de júbilo, porque ele encontrou aquela ovelha perdida. E quando ele faz isso, ele sai falando, reunindo: venham meus irmãos, venham meus amigos, venham meus vizinhos, vamos comemorar, porque já achei a minha ovelha perdida.
Então o Senhor sai em busca da ovelha. Fomos criados por Ele, pelo bom pastor. Então o verdadeiro pastor sai em busca da ovelha. João 10, versículo 11 diz que eu sou o bom pastor, os outros são mercenários. Então Jesus é o bom pastor. Então vimos a perda, vimos a busca e vemos um reencontro. Esta ovelha podia caminhar. O texto não diz que ela estava com a perna quebrada. E ele também podia chegar e bater com o seu cajado nesta ovelha. Ele podia colocar no aprisco e deixar ela presa lá. Punhar de castigo, mas não. Ele coloca no colo. Talvez ela pensou, e agora? Ele vai me levar perto das 99 ovelhas e vai me colocar lá e vai me dar um sermão. Vai me chamar a atenção por eu ter me desviado aqui do caminho. Quanto tempo eu caminhei aqui com os irmãos e deixei de congregar aqui? Às vezes as pessoas pensam, eu não vou mais voltar de vergonha. Porque é difícil, o orgulho do ser humano é difícil. Mas o Senhor, em vez de fazer isso, ela pensa, agora eu vou lá. Ele vai chamar os vizinhos, vai me colocar em frente às 99, todos os seus amigos, e vai trazer aquele sermão para me envergonhar. Mas não é isso que o Senhor faz. Porque o grande amor, o pródigo amor de Deus, nos reúne, nos coloca perto dele. E achando o que ele faz? Uma festa. Ele vem fazendo uma festa, dando glórias a Deus. O texto diz assim, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que necessitam de arrependimento. Então o Senhor, além de não nos expor publicamente, de nos chamar a atenção, Ele vem para não nos acusar, mas Ele vem para nos restaurar. Ele não expõe nossos pecados, mas Ele nos valoriza. Podia deixar esta uma que se perdeu e trazer somente, ficar com aquelas 99. Então, Deus não desiste de você. Ele te ama, Ele quer te salvar. Mas para isso, você deve se voltar para o bom pastor. É isso que precisamos, irmãos, porque Ele desceu da sua glória, se fez carne e habitou entre nós. Ele era 100% homem, mas também Ele era 100% Deus. Ele não deixou de ser Deus. Então Ele saiu da glória para vir neste mundo corrupto buscar e levar e dar nova vida a um pecador que nada merecia. Assim como o irmão trouxe, não merecemos. Isso é graça. Então este reencontro só acontece pela graça do Senhor, pelo pródigo amor de Deus. Agora vamos para a dracma. Versículo 8 diz assim, qual é a mulher que tendo 10 dracmas se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, se nós olharmos ali no texto da ovelha, o texto diz, da que se perdeu. Agora, a parábola da dracma diz assim, a dracma que eu tinha perdido. Então a ovelha não tem senso de direção, ela sente, ela se move, ela anda. Agora a dracma é um objeto que é insensível, que não se mexe, então alguém a perdeu. Então ali a ovelha decidiu se afastar e se perdeu. Agora, esta dracma estava dentro da casa, e dentro da casa ela foi perdida. E por que ela se perdeu? Porque alguém não cuidou desta dracma. Alguém deixou de fazer o seu trabalho direito. Então, a ovelha se perdeu por não ter senso de direção. Agora aqui foi o descuido de alguém. E agora, irmãos, eu quero chamar a atenção que é extremamente triste pensar que por algum descuido
nosso, algum descuido nosso, não vamos culpar os outros, mas é nosso. Em nossa própria casa pode resultar na perda de uma alma. Por muitas vezes nós não intercedemos, por muitas vezes nós deixarmos de orar, de nós desistirmos de buscar aquilo que está se perdendo ou que nós perdemos. Às vezes perdemos para o mundo. Então a responsabilidade cai em nós. Então devemos estar atentos para não perder, porque o resultado pode ser a perda de uma alma. E não é isso que queremos. Queremos ganhar alma e não a perdê-las. Segundo os estudiosos, quando uma menina judia se casava, ela começava a usar na cabeça uma espécie de diadema. As mulheres aqui provavelmente já usaram aquelas tiaras, né? Mas no contexto judaico é uma diadema. E provavelmente elas colocavam 10 moedas de prata. Para quê? Para simbolizar que agora eu deixei de ser uma menina e passou a ser uma esposa. Então, no contexto judaico, essa dracma não tinha valor nenhum, a não ser o valor sentimental, que era para aquela pessoa colocar na sua cabeça e falar: não, eu sou uma pessoa casada agora, eu sou uma esposa, sou uma mulher. Para quê? Para que o homem e para quem de fora estivesse vendo, respeitasse aquela mulher. E esta mulher, por ficar provavelmente desesperada, perdi uma dracma. Não tem valor nenhum uma dracma. Mas, se alguém me vê, ou meu marido chegar agora e tiver faltando uma dracma dessa em minha diadema, ele vai se preocupar, ele vai perguntar: o que aconteceu? O que aconteceu? Você saiu de casa? Para onde você foi? Foi descuido teu? Então, esta mulher, ela toma uma atitude prática. O que o texto diz? Tendo 10 dracmas, se perde uma, ela não acende a candeia. Então, esta mulher começou a tomar uma atitude prática. Ela pegou e a primeira coisa que ela fez foi acender uma candeia. Naquele tempo, eles não tinham luz como nós, elétrica. A luz era colocada uma candeia. Hoje os irmãos mais antigos aí vão saber que talvez nós vamos falar que é o candeeiro, né? Então você acende uma luz para poder iluminar para você estar procurando. Então o azeite que esta mulher gastou era muito mais caro, era 10 vezes mais caro do que a dracma. E para nós, se nós olharmos, tem algum sentido? Eu vou gastar R$1.000 para procurar uma moeda de 1 centavo? Nós vamos pensar, fique perdida. Mas não, para esta mulher tinha um valor sentimental. Tinha um propósito para ela procurar. Então ela pensa: eu vou tomar uma atitude prática. Então ela pega e ela acende a candeia. E ela vai fazer o quê? Procurar. O texto diz que ela começa a varrer a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Então, irmãos, atitudes práticas. Isso que devemos tomar em nossas vidas. Não devemos ver o problema. Às vezes está lá, começa a chover em nossa casa, começa a pingar, aí o que a pessoa vai? Ela afasta o móvel, ela tira dali, põe um balde, aí a goteira começa, tuque, tuque, tuque. Está ali incomodando, mas ela, em vez de subir e procurar resolver o problema, o que ela faz? Ela coloca um balde, ela põe uma espuma dentro do balde para parar o barulho, mas não sobe, não toma uma atitude prática. Isso nós devemos fazer. Tomar atitudes práticas em nossas vidas. Estamos vendo o problema, mas não estamos procurando resolver. Então precisamos resolver os problemas. Precisamos acender uma luz aonde está escuro em nossa vida. Precisamos colocar luz, acender uma candeia para que Deus ilumine, para que nós possamos tomar outra atitude prática. E qual é? Começar a varrer. Ela tomou esta prática. Então ela teve uma perda, mas tomou esta prática. Salmo 119, 105 diz:
que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a luz do Senhor irá nos guiar. Então, precisamos acender uma candeia. Irmãos, se tem algo que precisa ser feito na tua vida, pegue e faça. Não fique esperando que os outros vão fazer por você. Tome atitude prática. O exemplo está aqui desta mulher. Então vemos a perda. Agora vemos o que? A busca. O que ela faz? Ela começa a varrer a casa. Ela procura. E assim devemos fazer o que? Uma faxina em nossa casa. Uma faxina em nossa vida. Procuramos varrer aquilo que está entulhado nos cantos da nossa vida. Aqueles problemas que já se passou. Não devemos deixar esses entulhos amontoarem em nossa vida. Devemos varrer, devemos eliminar aquilo que está atrapalhando a nossa vida. E tomar atitude prática, colocar em prática. Devemos tirar as coisas ocultas que estão em nossa vida. E colocar para que elas possam estar o quê? Aparecendo. Geralmente quando você arrasta um móvel vai ter uma moeda, vai ter um pente, vai encontrar até uma barata ali que está precisando limpar a casa, precisamos varrer. Se nós não puxamos aquele móvel, nós não vamos ver. Precisamos tomar uma atitude prática e tirar aquilo que está atrapalhando, aquilo que está entulhando a nossa vida. Se não serve mais, se só nos traz dores, então varra, vá levando para outro lado, elimine este problema. Isso é a atitude prática que devemos tomar. E quando vemos isso, devemos fazer o quê? Colocar isto nos seus devidos lugares. Se esse copo está no lugar errado, mude, coloque para o lugar certo. E você fazendo isso, abrirá caminho para você enxergar, para você poder caminhar naquilo que é reto, naquilo que é direito. Então precisamos olhar para os cantos escuros de nossas almas. Precisamos deixar o que passou, passou, não volta mais. Então isso está escurecendo, está colocando em trevas a nossa vida. Tire isso que está ocultando a nossa alma. Tire os cantos escuros que está em nossas almas, para que a luz de Deus brilhe. Então ela diz assim no texto: e tendo achado, reúne as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo. Ela reencontrou aquela moeda. Então isto é graça. Quando nós nos encontramos com Cristo, Cristo nos encontra, isto é graça. Em seguida, novamente, Ele faz o quê? Uma festa. Deus mesmo, sem nós merecermos, Ele prepara uma festa diante dos seus anjos. E o texto diz ali, Jesus falando: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quantos irmãos já escutaram que o texto fala assim: e os anjos fazem festa no céu? Mas não é isso que o texto está dizendo. O que o texto diz? Há júbilo diante dos anjos. Quem que faz festa no céu? É Deus. Deus que está fazendo festa porque Ele encontrou um pecador perdido. É Deus que se alegra quando um pecador é restaurado. É Deus que faz festa diante dos seus anjos. Então, nós não merecemos. Estávamos perdidos, o Senhor nos acha e ainda nos dá uma festa. Quem que faz isso? Uma pessoa que não merece, vou dar uma festa para aquela pessoa mesmo que ela não mereça. Geralmente fazemos festa para aqueles quem nós amamos, para aquele a quem nós gostamos. Então, quando nos encontramos, fazemos festa. E Jesus prossegue, continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me parte dos bens que me cabe. E repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou
todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então agora nós entramos para a parábola do filho pródigo, bem conhecida, né? O texto assim, em cima das Bíblias ali, o título é colocado como filho pródigo. Mas pródigo não é prodígio. As pessoas confundem. Ah, não é aquele menino que faz as coisas boas. Não. Pródigo significa perdulário gastador. Ou seja, este é um esbanjador. A parábola poderia ser chamada a parábola do pai amoroso. Porque se nós olharmos todo o contexto, ela fala mais do pai e menos do filho. O pai é citado 12 vezes, enquanto o filho é citado apenas 5 vezes. Então, ele está falando não da pecaminosidade do filho, mas da benevolência do pai, de um pai benevolente, que aceita o que estava perdido. E ao contrário das outras, ali a ovelha se perdeu, aqui alguém perdeu alguma coisa, e agora aqui o filho que se perde. Ele sai da casa do pai. Passados muitos dias, o moço, ajustando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O que é viver dissolutamente? Mais para frente vai dizer que ele viveu com meretrizes, ele fazia festa, ele gastava com bebedices, com todos os tipos de pecado. Este filho saiu a esbanjar o que o pai trabalhou a sua vida inteira para conquistar. O filho diz: pai, me dá o que eu preciso aí, tudo que é meu, que eu estou indo embora. Agora, irmãos, no contexto judaico daquela terra, nenhum pai dá herança para um filho antes da morte. Eu creio que é assim, né, Bruna? No direito, a Bruna que estuda direito, vai dizer que você só recebe uma herança quando? Quando os pais morrem. Agora, o que esse filho disse? Era extremamente proibido. E primeiro, quem tinha direito era o filho mais velho, que era o primogênito, que era o direito de receber essa herança. Depois para os mais moços. Mas o mais moço diz: pai, eu quero a parte que me cabe. O pai falou: tudo bem, está aí. O pai já conhece, o pai já sabe tudo, então eu vou dar a tua parte. Não questionou, pegou e deu. Agora, o que esse filho estava dizendo para este pai, no contexto judaico e para o nosso contexto? Se a herança só vem quando o pai morre, o que esse filho estava dizendo para o pai? Pai, você está morto para mim, você morreu para mim, eu não preciso de você. O que ele fez? Abandonou o pai. Imagine, meus irmãos, quão pesado é isso. Falar: ó pai, o pai que lutou a vida inteira, criou este filho ignorou e falou: não, você está morto para mim, dá só o dinheiro e que eu estou indo embora. Imagine que triste é isso. O pai não questionou, pode ir. Porque o pai, experimentado, já sabia o que iria acontecer. O pai não saiu em busca, ao contrário dos outros, o pai não foi em busca daquele que se perdeu, mas o pai ficou esperando. Estou aqui de braços abertos. E é isso que o Senhor faz conosco. Então, a perda, ele dissipou todos os seus bens. Ele era um avarento. O que é ser um avarento? Lucas 12, versículo 15, diz assim, Jesus Cristo: então lhes recomendou: tendo cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Este jovem se firmou nos bens que ele possuía. Mas o Senhor diz: não se firme nos bens, porque isto é avareza. Ele era um avarento. Ele pegou o seu dinheiro e foi para o mundo. Ele achou que aquilo traria algo de bom para ele. Ele era feliz na casa do pai, mas não sabia. Ele tinha tudo, mas não sabia.
Então ele sai. E o que aconteceu, irmãos? O pecado promete o que? Liberdade, mas traz apenas escravidão. O pecado promete sucesso, mas o que ele traz? Fracasso. Promete vida, mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito vem de Deus e é a vida eterna. Então, este pródigo, ele aprendeu do jeito difícil que é impossível desfrutar as coisas que o dinheiro pode comprar, ao ignorar as coisas que o dinheiro não compra. Vou repetir, irmãos. O pródigo aprendeu do jeito difícil, que é impossível desfrutar das coisas que o dinheiro pode comprar. Ou seja, eu vou desfrutar todas as coisas que o dinheiro pode comprar, mas eu não vou conseguir comprar nada quando eu ignoro as coisas mais preciosas. O que ele diz? Ignore as coisas que o dinheiro não compra. Ele ignorou o amor do Pai. Então ele pensou, não, com dinheiro eu compro o mundo e os fundos. Não é assim que é o ditado? Com dinheiro eu compro tudo. Com o meu trabalho eu sou mais eu. Mas não. Quando você ignora as coisas que Deus nos prepara, nada que o dinheiro nos trará irá comprar alegria, irá comprar esta comunhão, irá comprar a comunhão que temos em família. Nada irá poder fazer sem ter o amor de Deus. Então a busca, na parábola, o Pai simboliza o quê? Deus, o nosso Pai Celestial. Ele está ilustrando aqui nesta parábola que aquele Pai é o nosso Deus, é o Pai Celestial. E o Filho é o pecador perdido. No versículo 17 diz assim: então caindo em si disse. Agora, caindo em si, o que quer dizer o texto? Ali é o Espírito Santo. Quem que nos traz à memória o lugar da onde saímos? O lugar da onde éramos perdidos? O lugar para onde precisamos ir agora? Se o Pai simboliza Deus, o Filho o pecador. Agora quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Então ali quando ele cai em si, simboliza o Espírito Santo. E ele caindo em si, ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Veja bem, ele pensou que com toda aquela herança, ele iria se dar bem. Mas você veja, irmãos, como Deus age da maneira correta na vida das pessoas, principalmente daqueles que decidem se afastar de Deus. O texto diz anteriormente ali: depois de ter consumido tudo, no versículo 14, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então as coisas ficaram difíceis até quando? Ficaram boas até quando? Até quando ele tinha dinheiro. Até quando ele era o cara. Eu sou mais eu. Eu vivo do meu jeito. Mas você vê que Deus permite as coisas da maneira correta. A hora que se acabou o dinheiro, primeira coisa, se acabou o quê? Os amigos. Os amigos do mundo, que quer te carregar para o mundo, que quer te levar para lá. Enquanto você tem dinheiro, você tem festa, você tem um emprego bom, você não precisa de ninguém, você tem pessoas à sua volta. Mas quando você não tem nada, todos se afastam. Aí o que aconteceu? Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Imagine, na casa do pai ele não fazia nada, tinha roupa lavada, tinha comida, tinha tudo. Agora para o judeu é extremamente, o judeu não come carne de porco. Para eles o porco é um animal imundo. Até nos rituais, se alguém tocasse num porco, ele tinha que se purificar, se lavar. Agora ele teve que cuidar de porcos. Pior ainda, teve que ir lá para o lamaçal, para o chiqueiro. Também o lamaçal do pecado o tinha abraçado.
O lamaçal do pecado tinha abraçado este filho. Aí o Espírito Santo toca no seu coração e ele cai em si. Ele fala: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Quantos trabalhadores nesta igreja aqui têm trabalhado por anos? Mesmo meia dúzia de pessoas às vezes. Poucas pessoas dentro da igreja, mas não desiste, porque são trabalhadores. O texto diz: porque nunca faltou pão, sempre teve fartura aqui. Quando o Senhor nos sustenta, há pão. Não precisamos sair para fora, buscar outras coisas, mas o Senhor está nos sustentando. Aí ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Agora é bonito no versículo 20 o que ele diz: e levantando-se foi para o seu pai. Irmãos, eu digo, se alguém de vocês aqui tem falhado, e isso é para mim, alguém de nós, que eu estou incluído, se nós estamos em alguma falha com o Pai, precisamos o quê? Confessarmos os nossos pecados e dizer: Pai, somente contra ti pequei, contra o céu e diante de ti. E tomar atitude, não ficar sentado apenas, mas fazer igual o filho. E levantando-se foi para o pai. Então devemos ter atitude. Agora quem que foi buscar? O pai foi em busca dele? Não, porque o pai estava lá esperando, de braços abertos. E o texto diz: e levantando-se foi. Vinha ele ainda longe quando o pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Irmãos, ainda no contexto judaico, é impossível que uma pessoa de idade avançada, saia correndo. Isso é escândalo para eles. Mas Deus quebra protocolo. O Senhor quebra os protocolos e Ele vai ao encontro do pecador perdido. Quando Ele avistou aquele filho voltando para casa, Ele saiu correndo e foi em busca do filho que estava perdido. Ele viu e Ele o abraçou e o beijou. Que maravilha! Ele foi ao encontro do seu filho. E antes que o filho dissesse, o filho estava ensaiando: eu vou falar isso para o meu pai, que eu sou um pecador. E o pai disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, ignorou. Fala: filho, não diga mais nada, pode ficar calado. O pai o abraçou e o beijou. Imagine que beijo fraterno, que beijo de pai amoroso, vindo um filho do pecado, fedendo a porcos. Nós, irmãos, provavelmente, se chegar alguém sujo aqui, talvez nós não abracemos, talvez nós não beijamos. Mas o pai não olha para isso. O pai sai ao encontro porque é um filho que se arrepende. O pai não vê se ele está sujo, se está fedendo. O pai vai, o abraça e o beija. E manda os seus servos: preparem, trazei depressa a melhor roupa, trazei melhor o anel, trazei sandálias para colocar nos seus pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Então o filho, caindo em si, toma uma atitude e volta-se para o pai. Então somente um pai amoroso, somente um pai gracioso recebe um filho assim. Somente um pai os beija, o filho que se perdeu. Ele dá beijo, ele dá abraço, ele dá colo sem palavra. Ele faz festa, mesmo não tendo lucros. E ele dá beijo sem banho. Este é o amor do Pai. Isto é a graça de Deus. A graça do Senhor nos abraça de todo jeito. Mesmo nós, afundados no lamaçal do pecado, Ele nos abraça. Então somente um Pai amoroso pode fazer isso. Se fosse, irmãos, nós comecemos como um contexto judaico, contra os fariseus e os escribas, era o debate de Jesus. Se fosse por eles,
aquele rapaz teria sido tratado de acordo com a lei. Em Deuteronômio 18, dos versos 18 ao 21, a palavra de Deus diz que ali teríamos um funeral em vez de um banquete. Porque pela lei dos escribas e fariseus, quando o filho se rebelava contra seu pai ou sua mãe, e ele não obedecesse, envergonhasse aquele pai, quando ele chegava ali, o que aconteceria com ele? Seria recebido a pedras, seria apedrejado até a morte. Imagine. Então, pelos aqueles fariseus, legalistas, hipócritas, este filho seria apedrejado. Mas o pai ignorou tudo isso e foi ao encontro dele, mesmo ele sendo um pecador. Assim como nós somos pecadores, o Senhor veio ao nosso encontro. E Ele está ao seu encontro. Ele quer te buscar, Ele quer te salvar. Então, seja um filho que levanta e aceita o amor que o Pai oferece. Agora, irmãos, vamos ver o filho mais velho. O filho mais velho, no versículo 25, diz assim: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Veja bem, para este pai e para este irmão, este filho mais novo tinha morrido. Veja o que o servo diz: veio teu irmão e foi recuperado com saúde. Agora imagine uma pessoa que tinha sido dada até por morta. Um pai reencontra. Aí o pai vai preparar o quê? Uma festa. Aí o que aconteceu com este filho? Em vez de falar: ó meu pai, louvado seja Deus por uma alma que se salvou, por uma alma que voltou, por um filho que se voltou. Não. O que aconteceu com ele? Ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai, porém, o procurava conciliá-lo. Irmãos, quantas vezes vemos irmãos que estão congregando conosco, se perdem no mundo, e às vezes quando eles voltam nós ficamos com bicudo: esse irmão é pecador, agora está aqui no meio de nós? Será que não estamos agindo como este irmão fariseu e escriba? Não devemos ter esse olhar, porque o Pai abraça e dá beijo. Quem somos nós para julgá-lo? Às vezes ficamos até bicudo. Mas voltou este irmão de novo? Glória a Deus por este irmão ter voltado a participar conosco. Será que vamos ser como Jonas, que foi para Nínive? O Senhor fala: vá até lá, evangelize esse povo. Quando todo aquele povo é salvo, ele fica bravo com Deus, blasfema com Deus. Não devemos agir assim. Isto é o que? Legalismo. Jesus estava combatendo. Nos 3 primeiros versículos lemos que os fariseus e os escribas estavam o quê? Murmurando. O que esse filho está fazendo? Está murmurando. E ele diz assim: respondeu o pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Como assim, irmãos? Há tantos anos que te sirvo, jamais transgredi uma ordem tua? Isso é o que? Farisaísmo. Hipocrisia. Quem de nós não peca? Quem de nós não erra para acusarmos os outros? E este filho diz: eu queria fazer festa com meus amigos, nem um cabrito tu me deste. Agora, vindo porém, o texto diz assim no versículo 30, vindo porém, esse teu filho. Como assim esse teu filho? Não é esse teu filho. Lá no versículo 32 o pai o repreende e fala: não é esse teu filho, é esse o teu irmão. É esse o teu irmão que está voltando para casa. E ele indignado: esse teu filho. Ele nem considerava mais aquele menino como irmão.
Não devemos agir desse jeito. Este desperdiçou todos os seus bens com meretrizes e mandaste matar um novilho para ele? Aí o pai, muito amoroso, diz: meu filho, tu sempre estás aqui comigo. Tudo que é meu é teu. Se todos somos filhos de Deus, devemos nos alegrar com os outros irmãos. Devemos nos alegrar com as bênçãos que os outros irmãos recebem. Então este filho mais velho está simbolizando os fariseus. Agora, irmãos, a essa altura da parábola, os escribas e os fariseus estavam certos de que haviam escapado do juízo de Jesus Cristo, do julgamento de Jesus. Pois Jesus, em todo o contexto, ele vai para a ovelha perdida, ele vai para a mulher que perdeu a dracma, ele vai para o pródigo que se perdeu. E eles falam: olha, não está vendo? O contexto é com eles, não é com nós, não é conosco aqui. Mas não, espera aí que Jesus tem algo a tratar com eles. Este filho está dentro da casa, o pai dentro da casa do pai. Então este era um daqueles fariseus. Ele nunca celebrava, nunca elogiava, ele deixava de participar, estava fazendo a obra de Deus por apenas estar no automático. Ele não tinha amor no que ele fazia por obrigação. A obra de Deus não é por obrigação, é por amor. Devemos participar por amor, não fazermos por obrigação, acharmos que temos obrigação. Então Jesus está tratando com eles. Esses publicanos e pecadores eram culpados dos pecados óbvios da carne. Jesus fala para eles: ó, eles são publicanos e pecadores, mas a diferença dos publicanos e pecadores para os fariseus e os escribas era que os publicanos demonstravam seus pecados. Eles pecavam abertamente, mostravam para os outros, mas aqueles pecavam no coração. Isto é pior. Pecavam em pensamento. Então os escribas eram culpados dos pecados do Espírito. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 diz assim. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 diz assim: tende, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. Então quer dizer, não é só o pecado externo, mas a palavra diz: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. E eles não tinham temor de Deus. Eles faziam tudo, mas com um coração, com um pensamento maligno. Os atos exteriores deles pareciam irrepreensíveis, mas as suas atitudes interiores eram abomináveis diante de Deus. Mateus 23 diz que eles eram como sepulcros caiados. Jesus fala: fariseus hipócritas, são bonitos por fora, mas por dentro estão podres. Imagine que pesado ouvir isso, porque o coração deles era para acusar, mas eles não olhavam para dentro de si. Os seus espíritos estavam com pensamentos malignos. E Jesus os repreende. Então, irmãos, o que aprendemos com essa mensagem? Aprendemos, em primeiro lugar, que sempre há esperança para alguém que desistiu de seguir o bom pastor. Sempre há esperança para aquele que desistiu de estar servindo com um bom pastor. Jesus vai ao teu encontro, Jesus vai te buscar, Jesus vai até você, mesmo que você se perca, esteja perdido na noite escura. Jesus diz que Ele iria ao encontro daquele que está perdido. Salmo 23 diz: eu sou o bom pastor. Refugiarmos em pastos verdejantes. Então Jesus é o bom pastor. Sempre há esperança para alguém que desistiu. Também vemos, em segundo lugar, que é possível estar perdido mesmo sem saber, como aquela dracma,
como este filho mais velho estava dentro da casa do pai e se perdeu. Aquela dracma estava dentro da casa, mas não sabia que estava perdida. Mas há uma possibilidade do Senhor te encontrar. Basta você fazer como o filho pródigo: levantar-me-ei e irei com meu pai. E como o pai pode receber um filho vindo da lama? Com beijos e abraços. O pai está te esperando. O pai está aguardando você tomar uma decisão. Está aguardando eu tomar uma decisão e ir ao encontro dele. E ele está de braços abertos para nos receber. Quarto lugar, ele está nos mostrando, está nos oferecendo a graça. Ele oferece aquilo que não merecíamos. Graça não tem nada a ver com merecimento. Graça é aquilo que nós não merecemos, e isso ele nos dá. Então, cada história acontece uma perda. Cada perda gera uma busca diferente. Cada busca termina com um encontro. E cada encontro acontece uma reconciliação. E cada reconciliação termina com uma festa. Irmãos, um dia todos nós estaremos com o nosso Senhor, fazendo festa nas bodas do Cordeiro, juntos, dando glórias a Deus, louvando e bendizendo aquele que veio buscar pecadores como nós. Estamos aguardando, ansioso, a vinda do nosso Senhor. Amém? Amém. Então, os irmãos puderem ficar em pé, vamos estar orando. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por a Tua palavra, Deus, pelo pródigo amor do Senhor. É um amor que, ao contrário deste filho que esbanjou com tudo aquilo que não prestava, o Senhor esbanja o Seu amor para conosco. Um amor que não merecemos, mas o Senhor está nos oferecendo todo o Seu amor, toda a Sua glória, toda a Sua graça. O Senhor nos permite que chegamos a Ti, ó Deus. O Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor é o bom pastor que nos busca, que busca o pecador perdido, ó Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão aqui hoje, nesta noite, pela presença de cada irmão que está aqui conosco, de cada pessoa que está, Senhor, levando a Tua palavra, ó Deus, seja onde estiver um filho Teu proclamando e procurando aquelas ovelhas que se perderam, aquela dracma que está perdida, aquele filho que se perdeu, ó Pai, esteja, Senhor, nos lares, buscando, ó Deus, e que nós não deixamos, ó Pai, nenhum dos nossos, ó Deus, dentro dos nossos lares se perder, mas que nós possamos estar orando, intercedendo e suplicando a Ti, Senhor, para que o Senhor o encontre, Pai, no momento certo, caindo em si, através do Espírito Santo que irá tocar o coração de cada filho Teu, estará chamando para que venha, para que se chegue ao bom pastor, para que chegue aquele que ama, aquele que abraça, aquele que beija, Senhor, aquele que quer nos dar vida e vida eterna, Pai. Precisamos de Ti, ó Deus. Quão bom é estarmos na Tua presença como famílias do Senhor, ó Pai. E Senhor, se hoje tem alguém aqui que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, alguém que está perdido, alguém que andou por aqui e desistiu de se firmar na Tua palavra, Deus, que hoje a Tua palavra possa chegar ao coração deste Teu filho, ó Deus, que a Tua palavra possa incomodar o coração dele, que o Espírito Santo esteja a trabalhar no coração de cada um de nós e no coração deste Teu filho que está perdido, Pai. Às vezes estar dentro da Tua casa, mas está perdido, está insensível para a Tua palavra, está insensível para os louvores, ó Deus, que o Teu poder esteja abrindo a mente de cada pessoa que está aqui, ó Deus, para que elas possam se voltar para Ti, ó Deus. Te louvamos, Te bendizemos e Te glorificamos, ó Deus. Agora também, ó Pai, quero colocar na Tua presença, Senhor, a vida dos nossos irmãos, que o Senhor leve eles em paz, em segurança para os lares provisórios desses irmãos, que o Senhor também nos leve até a nossa cidade,
Que o Senhor esteja ali conosco, Pai, nos guardando e nos levando em paz, segundo a Tua vontade, ó Deus. Muito obrigado por esta igreja, que ela continue firme e que ela permaneça, ó Pai, aqui, levando a Tua palavra e proclamando, Senhor, para que mais pessoas possam se chegar a Ti, ó Deus. Muito obrigado pela direção da igreja, pelos irmãos que estão aqui, ó Pai. Em nome de Jesus oramos e colocamos a nossa vida na Tua presença. O que o Teu nome seja louvado eternamente hoje, para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Amém? Deus abençoe a todos.